gente, tudo bem? Quem gosta muito de Harry Potter aí, levanta a mão. Uhul! A gente sabe que quando a gente é realmente fã de alguma coisa, quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente quer ver aquela coisa determinada em vários e vários lugares, e quanto mais melhor, né? E aí, eu tava pensando, muitas coisas do universo de Harry Potter, muitas coisas das histórias que a gente já conhece, poderiam servir para outras novas histórias, poderiam servir para outros filmes ou outras séries. E aí, eu resolvi fazer uma listinha com algumas ideias que seriam super legais se virassem filmes ou séries. Espero que vocês concordem comigo, e se vocês quiserem desenvolver ainda mais essas ideias, ou se vocês tiverem outras ideias que funcionariam nesse caso, me conta aqui nos comentários. A primeira coisa, a primeira história de Harry Potter que eu acho que daria pra gente aproveitar muito bem em um filme ou numa série seria o Conto dos Três Irmãos. A gente viu esse conto no livro, no filme, e também tem lá naquele livrinho extra que é Os Contos de Bilbo Bardo. Então a gente já conhece essa história, mas ela foi apresentada de uma forma curta, porque afinal ela é uma história, é um conto para crianças bruxas, então ela não poderia ser muito demorada. Mas todo mundo tem que concordar comigo que a gente tem muita coisa ainda para saber sobre essa história. Pensa comigo se não seria maravilhoso a gente acompanhar a viagem dos três irmãos até eles chegarem lá na ponte onde eles encontram a morte, e aí depois a gente encontra o primeiro irmão que escolheu a varinha, a gente vê tudo que aconteceu na vida dele, tudo que ele fez com a varinha das varinhas, a varinha mais poderosa, até o momento da morte dele. E também acompanhar o segundo irmão com a Pedra da Ressurreição até o momento da morte dele, e a mesma coisa com o terceiro irmão com a Capa da Invisibilidade, a vida toda dele até o momento que ele dá, quando ele já tá lá bem velhinho, que ele entrega a capa pro filho dele. Isso seria uma coisa assim, gente, que ia render tanto assunto e daria pra ficar tão maravilhoso que eu não sei porque ainda não fizeram. Outra coisa de Harry Potter que a gente precisa usar mais é o vira-tempo. Gente, esse é um objeto incrível, esse é um objeto mágico, literalmente. E ele simplesmente não pode ficar esquecido. Tudo bem, não queremos que façam histórias mirabolantes com o vira-tempo, assim. Não é querendo dar nenhuma indireta, mas o vira-tempo tem que ser bem usado, né? Assim, não tô falando nada. É só uma coisa que eu tô falando, não é uma indireta. Mas o vira-tempo poderia ser aproveitado até mesmo numa história que não fosse exatamente de Harry Potter ou do universo de Harry Potter. Geralmente, filmes que mexem com essas coisas assim de tempo, de voltar no tempo, não sei o que, de mexer com o tempo de uma forma ou de outra, são muito complexos, tem uma carga assim bem pesada, bem intrigante, então é sempre interessante quando envolve essa temática de tempo. Então eu acho que o vira-tempo seria muito interessante nesse caso. Eu falei tantos tempos durante esse curto espaço de tempo que eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Outro grupinho que não pode ficar de fora da nossa lista é o grupo dos marotos. Seria muito legal a gente poder encontrar os marotos ali na adolescência. A gente já viu um pouco na história que a gente já conhece, mas é sempre tudo muito corrido porque esse não é o foco central do livro. Mas agora vocês imaginem se a gente tivesse ali os 4 marotos, todos eles com um filme ou uma série, tanto faz, sobre eles. A gente ia poder ver o dia a dia deles no castelo, a gente ia poder ver todas as confusões que eles faziam lá na época deles, a gente ia poder ver todas as transformações deles em todos os sentidos. E aí é claro que também poderia abordar não só a rotina deles dentro da escola, mas também a amizade deles, os laços deles entre si, não só como um grupo, mas um com o outro, a questão familiar de todos eles também. Tudo, gente, tem tanta coisa pra falar sobre esses marotos que, olha, sinceramente. E esse seria, eu acho, assim, quando eu penso nisso, eu imagino aqueles típicos filmes de sessão da tarde, sabe? Cheio de clichês adolescentes e tudo mais, mas seria muito legal. A Ordem da Fênix é outra coisa que daria um filmaço mesmo, ou uma seriaça, não sei como é que fala, uma série muito maneira, assim, tipo um filmaço, uma seriaça, não sei, mas enfim, daria uma coisa muito demais, muito show de bola, muito top. No filme, no livro, a gente viu como que foi o surgimento da Armada de Dumbledore, a gente já viu um pouco sobre a Guerra Bruxa da época do Harry, a gente já viu um pouco sobre essa organização, e a gente viu também sobre a Ordem da Fênix, mas, mais uma vez, isso não era o foco central dos livros, dos filmes, etc. Então a gente vê tudo de uma forma até completa, tipo, não tô dizendo que eu tô sentindo falta disso, mas é uma forma que pode ser mais aprofundada. Então a gente poderia focar, assim, nas questões dos integrantes da Ordem da Fênix, como surgiu, por que surgiu, onde surgiu, por que o nome do grupo, quais eram as pautas das reuniões, o que mais acontecia naquela época, como estava o clima geral da
situação, quais eram as tretas que rolavam ali entre a Ordem da Fênix, quais eram as tretas que rolavam da Ordem da Fênix com os outros grupos, quais eram as batalhas. Então seria um filme, assim, na minha opinião, cheio de ação, cheio de conspiração, cheio de coisas assim pra te prender do começo ao fim. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a gente tem Hogwarts, uma história. Sabe aquele livrinho, aquele famoso livrinho que a Hermione tanto gosta, chamado Hogwarts, uma história? Então, e se esse conteúdo todo fosse dividido com a gente também? Sério, velho, imagina só, tipo, a gente vendo desde o começo da fundação do castelo, tipo, por que tudo aconteceu, como foi a construção, mais sobre os 4 diretores, mais sobre a construção das casas, sobre os conceitos. Imagina que demais saber, assim, sobre as curiosidades do dia a dia, do funcionamento do castelo, as questões que acontecem, mas não são muito mostradas, tipo o funcionamento, as questões práticas, as questões internas do castelo. Paralelo a essa história de Hogwarts e todas as curiosidades e todas as coisas maravilhosas que a gente poderia ver aí, a gente também poderia ter uma parte falando sobre tudo que acontece no castelo, sabe? Sobre os funcionários, sobre os alunos, sobre as histórias de todo mundo, sobre os professores. E aí poderia ser até uma daquelas histórias que a gente acompanha paralelas, sabe? Ao mesmo tempo que vai mostrando a vida de um dos alunos, vai mostrando de outro, e vai mostrando a relação de tal aluno com tal professor. Então, cara, seria uma coisa assim muito incrível também. E que tem muita coisa pra falar, gente. Isso daí vocês podem ter certeza que assunto não faltaria. Então, gente, essas são as minhas 5 ideias de uma nova realidade, assim. Claro que isso aqui tudo é uma brincadeira, não estou dizendo que deve virar que não sei o que lá. Eu sei que muitas coisas sobre isso tudo que eu já falei já foi revelado. Eu sei que a gente tem muito conteúdo extra que a própria J.K. disponibiliza direto. Então, eu sei que muita coisa já foi revelada, mas eu quis criar um universo paralelo onde a gente tem essa outra realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês me ajudem a continuar essa história aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de mostrar para seus amigos Potterheads, de compartilhar com todo mundo que você acha que poderia gostar e, claro, de se inscrever aqui no canal também. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!